Gente, olha, com muita alegria, nós vamos receber a nossa querida irmã Bruna. E eu quero dizer para vocês, uma das canções que se tornou como que um hino do exército de São Miguel é aquela das almas que confiam em Ti. E Jesus pede, através de Santa Margarida, que a gente confie mais. Se a gente quer receber as bênçãos e as graças, quando passar pelo vale escuro, confia no Senhor. Confia. E hoje você vai ver nesse testemunho como vale a pena confiar. Quando passamos pelos vales escuros, escolher Jesus e confiar. Então eu convido a nossa irmã Bruna, seja bem-vinda. Eu só falo Bruna, a senhora fala o segundo, igual a Amanda anteontem, né? Gutstein. Pronto. Vocês acertaram. Seja bem-vinda, querida irmã, a palavra é vossa. Boa noite. Olha, para mim é uma alegria imensa estar aqui. Olha, a alegria de todos os irmãos e as irmãs aqui é contagiante, de verdade. Estou muito feliz. Eu vim aqui para dizer algo para você. Vale a pena renunciar tudo pelo tudo. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu quero, antes de iniciar de fato, mandar um beijo para os meus 5 filhos e meu marido que estão em casa. Eu estou imaginando eles sentadinhos no sofá, né? Bonzinhos, sentadinhos, escutando a mamãe. Né? Eles falam, mamãe, manda beijo para nós. Um beijo para o Vitor Gabriel, para a Maria Vitória, para o Jefferson Rafael, para o Tiago Miguel e para o Cauê Felipe e para meu esposo Eric Godinho. Eu sou casada, já fazem 11 anos, tenho 32 anos e Deus fez algo grandioso na minha vida. Eu nasci e cresci numa família católica. Meus pais sempre deram exemplo de fé dentro de casa, sempre envolvido dentro da igreja com os meus irmãos. Tenho 3 irmãos, né? Sou a única menina da casa. E dentro desse ambiente familiar, né, seguindo o exemplo dos meus pais, eu, desde pequena, sempre quis ter a minha própria família. Né? Sonhava em ter os meus filhos, construir a minha família. E olhando para a Sagrada Família de Nazaré, eu fico emocionada porque era um desejo do meu coração muito grande. E o tempo foi passando e eu, acho que por esse desejo tão forte de ter, né, a minha família, comecei a namorar muito cedo. Com 14 anos, eu tive meu primeiro namorado. Mas não era uma pessoa que me aproximava de Deus. Né? Esse relacionamento durou 3 anos e foi muito doloroso o término. Eu sofri bastante, né? Eu estava com 17 anos. Eu sei que tem muitos jovens que estão assistindo agora. Pode ser que você esteja aí passando por um momento difícil no seu relacionamento. E para mim foi muito doloroso, porque eu acreditava que Deus tinha colocado aquela pessoa na minha vida e que seria, de fato, a pessoa que Deus tinha preparado. Mas ainda não era. Depois desse relacionamento, eu tive mais 2 relacionamentos, né, de pessoas que também não me aproximaram de Deus. E, especialmente, o último relacionamento foi um marco na minha história, que me fez perceber que eu não amava a Deus de verdade. Eu não amava a Deus. Porque eu estava colocando o meu sonho, né, de construir uma família acima dos sonhos de Deus, acima do sonho que Deus tinha para mim. Então, essa pessoa, né, com quem eu me relacionei durante um tempo, ele não amava Nossa Senhora e ele não amava Jesus. E por muitas vezes eu fui ferida na minha fé, naquilo que eu tinha aprendido desde pequena com os meus pais. E eu estava começando a abrir mão das coisas de Deus para realizar o meu sonho de casar e ter a minha família. Ele fazia perguntas sobre Nossa Senhora e eu não tinha respostas porque aquela fé que eu tinha na minha juventude era muito rasa. Eu não tinha profundidade naquilo que eu acreditava. E um dia eu convidei ele para ir num retiro. Meus pais sempre
envolvidos na igreja, né? Eles eram coordenadores do Crisma. Então, nesse retiro de Crisma, eu convidei ele para ir. Estava tendo adoração ao Santíssimo. E eu, naquela ânsia, né, de querer fazer dar certo, eu acreditava que se eu rezasse, Deus ia tocar o coração dele, ele ia se converter, ia se tornar católico, nós íamos nos casar e viver felizes para sempre. Mas os planos de Deus eram outros. E na hora da adoração, eu estava rezando, pedindo uma resposta para Deus, porque não dava mais para ficar do jeito que estava. Então, terminou a adoração, ele lá fora, ele me disse assim: tá vendo esse Jesus aí que você acredita? Isso é só trigo, isso é nada. Eu posso pisar, isso é nada. Naquele momento, eu senti no meu coração o quão fraca eu era. Eu estava ferindo o coração de Deus, me relacionando com uma pessoa que não amava. Aquele Jesus que eu tinha conhecido na minha infância, que já tinha feito tanto por mim, eu estava o traindo por causa de um homem. Então, daquele dia, eu decidi renunciar. Foi difícil, mas eu renunciei. Eu falei: Senhor, eu não quero mais uma vida dessa para mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Então, eu voltei para casa muito triste, chorei muito. E eu me lembro dos meus pais rezando por mim, jejuando, fazendo oração e pedindo a Deus que fizesse na minha vida o que Ele tinha preparado. E daí eu quero falar para vocês da importância da oração dos pais pelos filhos. Você que está vendo o seu filho num momento difícil de relacionamento ou envolvido com alguma coisa muito ruim, e você já fez de tudo, você acha que você já fez de tudo. Não desista do seu filho. Não desista da sua família. Os meus pais não desistiram de mim. Eles continuaram rezando. Então, Deus fez o que era para ser feito. E aí, começam a aparecer os sinais de Deus. Que sinais? Eu falei com minha mãe assim: olha, mãe, eu estou achando que eu estou insistindo na vocação errada, sabe? 3 relacionamentos já, e eu era muito ansiosa, né, para ter minha família. Eu falei: olha, eu insisti, busquei, né, por mim mesma, só deu tudo errado. Então, eu estou pensando o seguinte: fazer uma experiência. Tinha uma tia dela que era freira. Vou querer, né, mudar o foco agora, né, vamos ver se dá certo. E minha mãe falou assim: olha, minha filha, mãe sabe das coisas, né? Minha mãe sabia, ela falou assim: olha, espera mais um pouquinho, eu estou sentindo que Deus está preparando algo maravilhoso para você. E aí, depois que minha mãe disse isso, eu comecei a receber medalhas de Nossa Senhora das Graças. Eu recebi 3 medalhas de 3 pessoas diferentes, nesse momento que eu estava buscando de fato viver aquilo que Deus tinha sonhado, e não que eu, Bruna, tinha idealizado um dia. E aí, eu comecei a esperar, né, naquela expectativa, rezando, fazendo novena e pedindo de verdade aquilo que Deus tinha para mim. Foi então que eu conheci o meu marido. Ele era professor dos meus irmãos, eu buscava o meu irmão na escola, tal, nessa, ele me viu um dia e a gente começou a conversar e foi muito rápido. E aí, eu fiquei sabendo que ele rezava e pedia para Nossa Senhora para que enviasse uma mulher para ele, né? E Nossa Senhora aí juntou as orações e nós nos conhecemos. E aí, o sinal de Deus, olha só como que são as coisas, eu falo que são os carinhos de Deus, quando a gente se decide de fato viver aquilo que Ele tem para nós. Sabe essas medalhas que eu recebi? Nós começamos a namorar no dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. E eu não sabia, né, que dia que era, nada disso. E aqui eu quero contar um fato, que quando eu tinha 6 anos de idade, num grupo de oração que os meus pais participavam, uma mulher rezou por mim e disse para minha mãe: olha, eu vi do lado dela uma santa
de chapelão. E minha mãe, com o tempo, me contou isso e eu cresci sem saber que santa que era aquela. E depois, né, no dia 27 de novembro, que nós começamos a namorar, eu fui pesquisar a história de Nossa Senhora das Graças, né? E eu descobri quem foi a vidente da medalha milagrosa, Santa Catarina de Labouré, a santa do chapelão. E eu lembro que quando eu descobri isso, eu chorei tanto, sabe? Eu senti aquele carinho de Deus tão grande na minha vida. Porque Deus não precisava ter feito isso, era um detalhe, né? Era um detalhe. Mas Ele quis fazer, Ele quis fazer. Então, nós começamos a viver assim este tempo, né? Nós dois namoramos, 1 ano depois nós noivamos e mais 1 ano depois nós nos casamos, em 2010. E aí eu estava vivendo o sonho de Deus para mim. E aí, com 21 anos, eu me casei, né? Muito nova. E por vezes a gente romantiza demais as coisas, né? Só que o matrimônio é um sacramento. Não é para ser romantizado, achar que vai ser tudo mil maravilhas, né? Que vai dar tudo certo, né? Rezei tanto, Deus me deu o sinal da medalha, né? Meu marido chegou e agora pronto, né? Felizes para sempre. Felizes para sempre, sim, mas com cruzes também. E aí nós começamos a viver um novo tempo na nossa vida, dentro do nosso matrimônio. Eu, que sempre tive aquele sonho, né? De ser mãe, comecei a viver alguns momentos muito difíceis, né? Foram 2 cruzes que nós enfrentamos. Uma mais pesada e a outra um pouco mais leve. E vocês sabem qual é o segredo para não existir o divórcio dentro de um relacionamento, de uma família? Tem uma cidade, Bósnia, onde nunca existiu nenhum divórcio. E eles foram ver o que eles faziam. Desde pequenos, as crianças aprendiam a beijar a cruz de Cristo. Desde pequenos, beijando a cruz de Cristo. E aí, no dia do matrimônio, os 2 entravam com a cruz. E ao invés de dizer, pode beijar a noiva, o sacerdote dizia, pode beijar a cruz. Vocês encontraram a sua cruz. Então, esses 2 levavam essa cruz e colocavam na sua casa, num lugar de destaque. E eles sabiam que se eles abandonassem um ao outro, eles estariam abandonando Cristo na cruz. Por isso eu te falo agora, se na sua casa está difícil, você está pensando no divórcio, você não aguenta mais, olhe para a cruz de Cristo, beije as chagas de Jesus. Contemple o sofrimento. Beije a cruz de Cristo. E não desista, não desista. Reze com fé. Deus sonhou com a sua família. Então, nós fomos aprendendo a beijar a cruz de Cristo. Porque os sofrimentos, eles vêm dentro de um matrimônio. E quantos são sofrimentos? Nós 2, né, um casal jovem, bens de saúde, não tínhamos problema nenhum de saúde, começamos a esperar ardentemente pela chegada dos filhos. Mas a casa começou a ficar muito silenciosa, aquele som gostoso, daquelas risadinhas de criança. Eu sentia o cheiro de bebezinho dentro de casa. Eu sonhei tanto com isso, tanto. E eu sei que tem muitas famílias, muitas mulheres que sonham com a chegada dos seus filhos. E como dói você não ter os filhos nos braços. Esse caminho que nós percorremos foi muito longo. Nós fizemos muitos exames, fizemos alguns tratamentos aprovados pela igreja e vivemos então um tempo pesado de sofrimento, de muito choro. Por vezes eu não entendia, né, o porquê daquela demora, o que será que Deus estava preparando. Mas nós vivemos sempre em oração. Por vezes, né, dava aquela tristeza, mas a verdadeira paz que a gente tinha no coração, ela nunca foi embora.
porque a gente tinha certeza que Deus tinha algo maravilhoso para a nossa vida. E eu me lembro várias vezes, nos médicos que eu fui, nos exames que eu fiz, eu ficava na sala de espera e eu via várias mulheres entrando, grávidas, com aquele barrigão. E eu estava lá, sentada, com meu terço na mão, rezando e pedindo para que Deus realizasse o sonho, o plano dele na nossa vida. Foi muito difícil, foi doloroso, mas foi um crescimento que nós precisamos passar. Deus permite que nós passemos por certas situações para nos fortalecer na nossa fé. E como nós saímos fortalecidos desse período? A outra cruz que nós carregamos foi dos desentendimentos dentro de casa. Por quê? Eu trabalhava, sou formada em design de ambientes, depois fiz pós-graduação, design de imóveis, e estava trabalhando bastante, e Eric estava trabalhando bastante também. E esse afastamento existiu entre nós. Eu tinha acabado de ser promovida na empresa que eu trabalhava, e estava, tendo sucesso na minha carreira. Só que, enquanto isso, meu matrimônio estava indo por água abaixo. Então, o que eu fiz? Mais uma renúncia. Nós sentamos, conversamos, entramos em oração e eu disse, eu renuncio a esse trabalho, eu renuncio a essa carreira profissional e eu vou me dedicar à minha casa, à minha família. Mas os filhos ainda não tinham chegado. Tá, você vai largar o seu emprego, o seu trabalho, para ficar com seu marido dentro de casa? E aí que está, não é só o meu marido. O meu marido é a minha família. E muitas meninas me mandam mensagem frustradas, tristes, porque as pessoas não enxergam o casal como família. Acham que somente quando os filhos chegarem que se torna uma família. Não. A família, ela passa a existir no momento do matrimônio. Então, com mais essa renúncia, nós passamos a viver um novo tempo na nossa vida, como casal. E voltando um pouquinho para falar sobre a importância dos sacramentos, quando eu estava num momento de muita dor, esperando pelos filhos, eu fui me confessar, mesmo com tanta dificuldade, eu fui me confessar porque eu sabia do poder da confissão. E aí o padre me ensinou uma oração, que eu quero ensinar para vocês. Casais que esperam pelos filhos. Ele disse assim, reze com seu esposo todos os dias. Senhor, dai-nos a graça de sermos fecundos, mesmo sem filhos. E naquele momento, foi muito triste para mim. Foi uma oração que eu saí de lá chorando. Eu falei, como que eu vou conseguir fazer uma oração dessa? Eu não estava preparada, porque eu queria os meus filhos, eu queria. E aí eu comecei a rezar. Senhor, dai-me a graça de ser fecunda mesmo sem filhos. Dai-me a graça de ser fecunda mesmo sem filhos. E aquela oração foi um bálsamo para o meu coração. Eu comecei a entender que os filhos não trariam a felicidade para a minha vida. Eu tinha que primeiro ser feliz com Cristo. Eu tinha que amar a Cristo por primeiro. Ele tinha que ser o centro da minha vida. E por vezes ele não estava sendo o centro. Porque o centro para mim passou a se tornar a gravidez. Os filhos, eu queria ter os filhos. Então eu pude aprender a viver bem. A passar a viver bem, buscando a santidade. Porque a santidade era mais importante do que os filhos. E aí, nesse tempo, em 2016, casei em 2010, até 2016, nessas cruzes, nessas lutas, eu deixei do meu emprego em 2015, e aí as coisas começaram a melhorar, eu fui entendendo melhor as coisas. E aí, em 2016, eu fiz o propósito de rezar o Santo Terço todos os dias. Porque até então, eu ficava naquela. Rezava um dia, não rezava no outro, rezava 2 seguidos, depois não rezava mais 3 dias. E eu pensei, não, eu preciso fazer um propósito. E olha, quantas pessoas aqui fazem propósito de oração e quantos milagres acontecem. E o meu milagre começou a acontecer a partir do momento que eu me comprometi. E aí eu fiz o propósito e comecei a rezar.
Tinha dia que eu não conseguia, no outro dia eu rezava 2/3. Não conseguia, rezava mais. Eu mesmo fui me policiando e aprendendo a ter disciplina com as coisas de Deus. Porque a gente precisa levar a sério as coisas de Deus. Então, eu vejo como um presente de Nossa Senhora. Rezei o terço todos os dias durante 1 ano. No final de 2016, conheci o tratado. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. E este foi um momento muito importante na minha vida. Eu me lembro de ter visto alguém dizendo: este livro foi escondido por 130 anos. Porque o demônio sabia do poder que teria na vida das pessoas que se consagrassem. E aquilo me causou uma curiosidade, e eu fui atrás, fui ler, fiquei encantada e me consagrei. Se você está assistindo agora e você ainda não se consagrou, você está na dúvida, você está achando difícil a leitura, né? As batalhas estão grandes, pega firme, termina, se prepara e se consagre. Porque eu tenho certeza que você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Porque Nossa Senhora, ela faz algo extraordinário na nossa vida. E foi isso que ela fez na minha vida. A consagração, muitos pensam que foi criada por São Luís, né? Foi ele que escreveu. Mas a consagração foi criada pelo próprio Deus. Quando enviou Jesus através de Nossa Senhora. E do alto da cruz, ele disse: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E quando eu me consagrei, eu senti uma liberdade interior muito grande. Eu consegui, de fato, entregar o meu sonho da maternidade nas mãos de Nossa Senhora. E aí eu pude entender que todo aquele amor, todo aquele desejo que eu tinha, né, pela maternidade, eu poderia doar, distribuir, ser fecunda, né, na minha vida, distribuindo esse amor para todos que se aproximassem de mim. Então eu criei um canal no YouTube, né, as redes sociais, comecei a fazer algo diferente, porque eu tinha que fazer. Porque Deus me chamava a algo novo. E eu pude entender que o amor de Nossa Senhora por mim era um amor de adoção. Eu entendi que o amor que Nossa Senhora teve quando acolheu aquele filho, que Jesus disse: olha, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Jesus estava nos dando o maior presente, o maior presente. Então, eu acolhi esse presente. E Nossa Senhora, com esse amor de mãe, foi me ensinando a ser mãe também. E ela foi me ensinando que não somente pelo meu ventre eu poderia ser mãe. Que eu poderia ser mãe também através da adoção. Foi nesse tempo de calmaria, onde eu tinha entendido que eu precisava buscar a santidade, que eu lembrei de um sonho de criança. Quando eu era pequena, quando eu brincava de boneca com as minhas primas, eu sempre dizia: um dia eu vou adotar. Um dia eu vou adotar. Eu lembro que tinha as bonequinhas e sempre tinha alguma que tinha vindo através da adoção. E aí eu lembrei desse sonho. E aí eu pude perceber que Deus tinha algo maravilhoso, algo grandioso para a nossa vida. E se você que está assistindo agora, você está em dúvida: será que eu adoto? Será que eu não adoto? Será que é isso que Deus quer para a minha vida? Eu te falo hoje, Deus tem algo maravilhoso para você. Entregue tudo nas mãos de Nossa Senhora. Entregue tudo que você tem, porque a consagração é isso. Nós nos entregamos por inteiro. Nós nos decidimos ser inteiramente de Cristo, renunciar ao mal e suas obras e ser inteiramente de Cristo. Então decida hoje: eu quero renunciar a tudo aquilo que me afasta de Deus.
Eu renuncio a tudo que me afasta. Busque a Deus em primeiro lugar e todo o restante vos será acrescentado. Essa palavra seguiu a minha adolescência e depois eu sempre me lembrava dessa palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, Deus fez grandes coisas na nossa vida e continua fazendo. Vocês viram eu cumprimentando os meus filhos no início, né? São 5. Olha, Nossa Senhora veio morar na minha casa. Eu me consagrei. E ela, olha, vocês sabem que através de Nossa Senhora, o milagre é abundante, não é? E foi muito abundante na nossa vida. E amanhã, no testemunho, eu vou contar para vocês como que foi esse processo todo, o que nós vivemos, como que foi esse tempo de espera, né, pela adoção, pelos filhos que vieram através da adoção. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas reservadas para todos nós. Amém, Jesus. E Bruna, eu queria fazer umas perguntas para a senhora, pode ser? Pode. Olha, foram muitas renúncias para que a senhora visse Deus se manifestando. Muitas vezes a senhora teve que renunciar a si mesma, suas vontades, aquilo que parecia imediatamente ser o melhor, não é? Então, queria perguntar, por exemplo, naquele seu namoro, no terceiro, né? E esse rapaz, ele tinha alguma religião? Ele era protestante, evangélico, né? Sim, sim. E a senhora gostava dele? Gostava. Quando ele disse aquela palavra sobre... Eu já ouvi o seu testemunho e quando eu ouvi a primeira vez a senhora falando, chega a doer, né? Agora a senhora falando de novo, a gente sente, né? Alguém falando isso de Jesus Eucarístico, do nosso amado. O que a senhora sentiu nessa hora que ele falou isso? Eu senti uma dor profunda no meu coração, porque era o que eu mais amava, que eu tinha aprendido desde criança com os meus pais. Eu me senti traindo o meu Jesus, que era a razão da minha vida, né? E por um sonho, que era o meu sonho, né, de ter uma família, eu coloquei este homem no lugar do meu tudo, que era Jesus. Tipo, eu amo Jesus e eu amo esse rapaz, mas esse rapaz ofende Jesus. Eu estou entre dois amores. Conta pra gente, a senhora chegou a pensar de abandonar a fé católica, a Eucaristia, para se casar com ele? Sim. Eu falo isso com dor no meu coração, sabe? Porque um dia eu cheguei para minha mãe e falei. Imagina a dor que minha mãe deve ter sentido. Sim. Falei, mãe, e se eu mudasse de religião, teria problema? Sim. Sabe? Naquele anseio de querer que desse certo. Eu pensei, já que ele não vai se converter, então eu posso mudar. Eu vou continuar rezando, né? Vou continuar ali, mas... Então, eu senti muita dor no meu coração. Então não foi muito fácil. Não foi fácil. Sacrificar o seu Isaac, né? Não foi fácil. Mas a última pergunta, não foi fácil, mas valeu a pena? E como valeu a pena? Meu Deus, eu viveria isso tudo de novo para poder ter o meu marido hoje, ter os meus filhos, ver as graças de Deus na minha vida todos os dias, através de tantos milagres que acontecem diariamente. Então, vale a pena renunciar, né, a tudo isso que passa, né, por aquilo que não passa, que é o céu. Porque um dia nós nos encontraremos no céu, com a graça de Deus. Imagina a festa, gente. E quem vai estar lá nos esperando, de braços abertos? Nossa Senhora. Eu espero por esse dia tanto, e eu falo com os meus filhos, e eles comentam, e a gente conversa sobre o céu. Então Nossa Senhora vai dizer, tá vendo, filha, aquela renúncia que você fez? Valeu a pena. Vale a pena renunciar tudo por Deus.
Vale a pena. E olha, gente, amanhã ela vai dar continuidade, tem muita coisa maravilhosa ainda, muita surpresa para ser contada, mas eu queria ver se amanhã a gente passava aquele videozinho, né, do seu esposo lhe pedindo em noivado, né? Gente, que coisa maravilhosa, como que nosso Senhor capricha. Na nossa vida, nós somos colocados muitas vezes entre Jesus e as nossas paixões. E muitas vezes na vida nós somos colocados nessa encruzilhada. E a gente tem que tomar uma decisão. E nem sempre a gente toma a melhor decisão. Mas, mesmo que a gente tome decisões erradas, Jesus não nos abandona. Mas muitas vezes a gente colhe o fruto do nosso afastamento de Deus, do primeiro mandamento da lei de Deus, não ser o centro do nosso coração. Mas quando a gente faz as escolhas que agradariam a Deus, você vê que os planos de Deus transbordam, se realizam em plenitude na nossa vida. Então a gente fica devendo para você, para amanhã, a gente passar também no meio do testemunho, da continuidade do testemunho da Bruna, como é que foi o pedido de noivado dela. Gente, a coisa mais linda, e a data ainda, né? Uhum. Que data, Deus é demais, Deus é maravilhoso. Então eu convido a Bruna agora a nós, junto com você, rezarmos agora a Sagrada Família de Nazaré. Na verdade, amanhã nós estamos o mês inteiro rezando essa oração à Sagrada Família. E a Bruna falava da consagração à Nossa Senhora. A consagração mais perfeita, mais plena. Você que fez conosco ano passado, nós demos todo o esforço, né? 33 dias ali, lutando, suando sangue, para fazer bem feita. Muitos não têm a consciência da profundidade dessa consagração. E quem não fez ainda, olha, gente, Nossa Senhora está recolhendo seus filhos na arca do Imaculado Coração dela. Mas amanhã vamos nos consagrar a Jesus, Maria e José. Vamos consagrar a nossa família, a Sagrada Família de Nazaré. Se você cometeu erros na sua vida, o Senhor é poderoso para restaurar e para transformar o mal em um bem muito maior. O importante é a sua decisão de agora. Não é que não vamos errar, mas a partir de agora, fazer em tudo a vontade do Senhor. Renunciar a nós mesmos e entregar a nossa vida a Jesus, Maria e José.